Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 11 de março de 2026, já é quarta-feira, estamos no meio da semana, são aproximadamente 11h45 da noite. Começando aqui pelo calendário econômico, de relevante tivemos dois eventos hoje pela manhã, saiu para nós resultado aí do índice de preço ao consumidor referente ao mês de fevereiro, equivalente à previsão de 0,3, e em relação ao mês de fevereiro do ano passado também a mesma o mesmo resultado em relação à expectativa de previsão com resultado de 2,4. Tivemos um dia pacato aqui nas três principais bolsas, baixa volatilidade, tirando o Dow Jones, que recuou 0,61, S&P e Nasdaq basicamente ficaram no 0 a 0. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos no diário uma alta leve, 0,35 de ganho. Neste momento para nós aqui o preço a mercado, 69.446 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise, quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quinta-feira. Então, pessoal, fazendo uma recapitulação, a gente observou novamente, né, o fechamento de terça acima aqui da média no diário. Tivemos aí novamente o volume comprador prevalecendo. Tínhamos, né, pessoal, uma expectativa grande em relação ao fechamento deste candlestick. Teoricamente, nós tínhamos aí uma possibilidade de cenário mais positiva, evidentemente, né, com o preço ficando acima aqui da proximidade dos 69,5. Teoricamente, era um ponto mais interessante para nós que estávamos almejando aí, pessoal, a busca pelo topo anterior, consequentemente, né, por níveis superiores. Então, a gente sabia que os compradores não reagindo aqui, né, pessoal, na região dos 69,5, poderíamos buscar a região da média no diário ou a abertura e fechamento desses 2 dias. Acabou vindo aqui, né, pessoal, quase que em cima da média. E aí é aquela história, né? Nós sabíamos que seria muito difícil por parte dos compradores conseguir uma amplitude tão alta ao ponto, né, pessoal, inclusive de buscar o topo aqui de terça-feira ou até mesmo a região dos 74. Então, batata praticamente seguiu aí o nosso cenário. Não houve sustentação na região que seria importante, né? Veio buscar o ponto da média, sabíamos que haveria uma retração, um pullback. O mercado ficou basicamente dentro aí das nossas expectativas. Nós não tivemos tanto volume assim, pessoal, volatilidade acabou inclusive, né, trazendo para nós aí a descendência desses topos aqui, tá, pessoal? Inclusive, a gente já percebe uma estrutura de topos descendentes sendo delineada desde aqui da região dos 74. Então, pessoal, que a gente vê adiante aí de possibilidade e cenário? Ao que tudo indica, a gente poderá buscar novamente aqui a região de mínima do dia de hoje e a região da média aqui na proximidade aí dos 68.900 a 68.800. Provavelmente os compradores novamente irão reagir dentro da condição de tentar manter o preço acima dessa média, só que aí, pessoal, entra um detalhe muito importante. Amanhã nós iremos precisar de protagonismo por parte dos compradores. Quando eu digo isso, pessoal, a gente vai precisar de uma reação contundente, tá? Uma reação verticalizada, teoricamente uma pancada, justamente para quebrar esse padrão que está sendo delineado com topos descendentes. A gente já percebe, inclusive, que no dia de hoje nós temos aí uma equalização das forças, tá? A gente analisa o pavio de ambos os lados, a gente percebe que compradores e vendedores começaram a entrar
em equilíbrio, tá? Diante desses últimos 2 dias aqui, onde os compradores, teoricamente, prevaleceram no mercado. Então, a gente já vê um certo equilíbrio no dia de hoje, a apresentação de um candlestick que não há característica de força, então isso, né, nos chama a atenção justamente porque a gente vai precisar que os compradores, né, atuem de uma forma enérgica, pessoal, partindo do princípio, né, do encontro novamente aqui na região da média. Então a gente vai precisar de um estouro aqui, tá? Um movimento verticalizado para quebrar essa estrutura e de fato confirmar o interesse do preço acima dessa média, porque caso contrário, pessoal, mesmo com um pullback novamente, uma retração, e os compradores jogam o preço aqui para a região aí dos 71 aproximadamente, e aí vem a recusa de preço, reduz tempo gráfico, estrutura descendente com topos e fundos, vai prevalecer a tese da estrutura descendente que está sendo delineada. Então, por isso a importância, né, de que venha um movimento verticalizado para quebrar essa estrutura e assim, né, a gente abrir caminho, quem sabe, para buscar a região dos 74. Agora, não havendo, pessoal, esse interesse por parte dos compradores, né, a gente pode eventualmente ter a retração, o mercado vem, suspira e posteriormente devolve, entrega, né, inclusive correndo o risco de fechar abaixo da média novamente no diário. E aí a gente vai, obviamente, analisar, né, qual que será o volume e a formação do candlestick, no caso, para amanhã, quinta-feira. Então, basicamente, esse é o cenário que nós temos. A gente vai tratar novamente amanhã como dia D, porque é um dia importante, pessoal. Ou os compradores colocam dinheiro na mesa, né, e sinalizem dessa forma, né, recusando o preço, né, aqui na média, havendo a retração, movimento verticalizado. Agora, não havendo, pessoal, volume, né, prevalecendo aí por parte dos compradores, de preferência apresentando de forma unitária candlesticks, né, com padrões de força, tudo isso fica mais difícil o cenário, e aí o que foi conquistado nesses 3 últimos dias pode ruir novamente, o mercado vir, né, a delinear aí, quem sabe, uma estrutura novamente descendente. Então amanhã é um dia muito importante, a gente vai precisar muito que os institucionais, os compradores, agridam o preço, de preferência já em cima aqui, né, pessoal, da média. A gente vai se aproximando aí, vocês podem observar, já estamos no 69,200, então bem próximo, né, da gente pegar aqui uma possibilidade de pullback, de retração, e a partir daqui a gente espera que os compradores façam esse dever de casa, caso contrário, nós poderemos ter aí os vendedores mais atuantes, seguindo aqui já uma estrutura de topos descendentes, tá bom? Acho que basicamente no gráfico é esse aqui, pessoal. Não tem muita alteração, muitas delongas. Vamos ver se até o final da análise de hoje a gente consegue pegar aqui uma eventual retração já na região próxima aí dos 69.900. Aliás, 68.900. Vamos ver o livro aqui, pessoal. Se a gente identifica a acumulação aqui próxima dessa região. Bom, de quebra a gente tem um pouquinho sim de acumulação aqui na região dos 69 e 69.100, mas é bastante comum, né, pessoal? A gente está muito próximo, né, do preço a mercado, então teoricamente não tem tanta importância. A acumulação maior a gente vai ter na região dos 66, são quase 8 milhões de dólares posicionados. Região de 66 já é mais abaixo aqui, tá, pessoal? A gente está basicamente bem próximo aqui, ó, da abertura e fechamento desses 2 dias, 9 e 8 de março, respectivamente. Então, pode ser que aqui a gente tenha uma eventual retração, caso, né, os compradores não façam o dever de casa e imponham, né, o certo protagonismo que a gente espera, né? Mas nem sempre o que a gente quer é o que acontece, tá, pessoal? Infelizmente não é assim que funciona. E mais abaixo, na região dos 65, 11 milhões de dólares, região dos 65, a gente já está basicamente aqui, pessoal, na região do nosso suporte diagonal. Então pode ser que aqui também tenhamos novamente uma atuação dos compradores na iminência de manter o preço acima, né,
desses fundos ascendentes, tá? E pelo lado dos vendedores, um livro bem pulverizado, pessoal. Acumulação região de 72, a gente tem 12 milhões de dólares posicionados, ao que parece aumentou um pouquinho. Região de 72, pessoal. Região próxima aqui, né, desse topo, formado aí na terça-feira. Então, a gente tem acumulação aqui, ou seja, antes da gente almejar o 74, eventualmente a gente precisaria, né, derrubar esse muro aqui no 72 e mais acima a manutenção do que a gente já tinha visto entre o 73 e 74, região próxima da nossa resistência ou desse topo aqui formado no dia 4 de março, também total sentido. Temos outra barreira posicionada aqui também. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Vamos ver se até o final aí deste candlestick, de fato os vendedores irão buscar aqui a região da média e aí analisar com muito carinho, pessoal. A gente vai precisar de uma ignição aqui por parte dos compradores para iniciar uma eventual reação. E aí é o que eu falei para vocês. A gente vai precisar de uma pancada aqui, pessoal, justamente para quebrar essa possibilidade de estrutura de topos descendentes, porque não adianta simplesmente uma retração para formar um topo mais baixo ainda do que esses outros dias aqui. Fechado? Então é isso, vamos acompanhar juntamente. A gente retorna amanhã com as atualizações. E é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.